Muito bem, essa é uma edição ao processo de prestação de contas. Então, nesse nosso encontro aqui, a gente vai tratar sobre os dois formatos de prestação de contas, o formato de comprovação de objeto e o formato de execução financeira. Vou falar em linhas gerais, porque cada município, cada órgão, cada instituição que promove um edital tem um formulário, um formato, uma plataforma diferente para poder lançar os dados, e vou começar a tratar aqui questões de maneira genérica, para a gente acumular aqui umas boas práticas, e isso vai ficar mais fácil, mesmo que você não seja a pessoa que vai cuidar da prestação de contas do seu projeto, é interessante você ter essa ideia ampla, para você também para você também entender o lado de quem faz a prestação de contas. Às vezes a pessoa que faz a prestação de contas é vista como uma pessoa chata, desagradável, burocrática, e pode até ser que a pessoa seja uma motivação, porque problemas na prestação de contas caem sempre a bomba, não no colo do artista, mas no colo de quem está produzindo, né? No colo do produtor, do proponente. E isso a gente não quer, né? Ninguém merece ter que receber por um trabalho, fazer um trabalho e ter que devolver o dinheiro porque a gente errou num detalhe bobo. E várias vezes a gente comete erros. E desarmar essas bombas aqui na noite de hoje. Dando boa noite aqui para todas as pessoas. Vou mencionando aqui o Marcos, Nelson, Glória, quem está aqui pela primeira. E aí acompanhar uma média de 4 a 5 vídeos por mês eu coloco com editais. Só tem o nosso canal aqui falando sobre eles. E isso é importante para a galera não ficar assim tão à mercê. Vamos aqui. Okay. Compartilhar a nossa tela para a gente começar a nossa discussão. Muito bem, esta é a nossa gloriosa capinha, né? Oficina Intensiva de Produção Cultural Especial Prestação de Contas. E a gente tem aqui como objetivo compartilhar boas práticas de administração, principalmente financeira, de projetos culturais ou sociais. Então, vocês reparem que eu não estou falando de administração honesta, de administração íntegra, de administração, como vou dizer, honesta mesmo, né? Trata-se apenas de fazer a correta administração financeira. Quando a gente tem um dinheiro público, por exemplo, aos nossos cuidados, quando a gente recebe um investimento público para tocar um projeto, por mais que a conta tenha ali o nosso nome, o nome da nossa empresa, é um dinheiro público. A gente está, por assim dizer, sendo barriga de aluguel dessa grana e a gente tem que comprovar o correto destino desses recursos. Ok? Prestar contas é demonstrar a plena realização de um projeto pela realização do conteúdo proposto e pela correta administração financeira. Agora, também não é apenas você apresentar a nota fiscal, você imprimir extrato, você recolher comprovante, você precisa também mostrar que fez aquilo que você disse que ia fazer. Essa oficina aqui que está acontecendo, que é fruto do edital 01/2020 da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e da Funarte, ela é uma execução de uma coisa que foi proposta. Então, isso vai ser mandado junto com a comprovação financeira que eu estou fazendo, porque o projeto ainda está acontecendo. Então, é isso. É mostrar que você realizou o projeto, tanto na parte financeira, como na parte de conteúdo. Aqui a gente começa a ter um primeiro ponto de atenção bem delicado, tá? Ressaltando que esse material eu vou mandar para vocês, ok? No final do encontro eu anexo tudo para que vocês possam baixar, ok? E mesmo que eu não baixe, depois quem tiver que sair no meio, assim, me manda um e-mail depois e eu terei o prazer de enviar para vocês, para quem tiver essa emergência aqui. Então você divide em 2. A comprovação de objeto, quando é demonstrada com ampla documentação a realização que foi anteriormente proposta, com todos os serviços orçados e comprometidos. E a execução financeira, quando o orçamento proposto é executado e comprovado por notas e cupons fiscais, além de extratos. E essas informações precisam se comunicar. O extrato tem que comunicar com a nota fiscal e com o comprovante. É aquela palavrinha, aquela expressão em inglês, não gosto de usar expressões em inglês, mas vamos que vamos, que é follow to money, ou seja, siga o dinheiro. É mais ou menos isso que a gente precisa ter claro.
o dinheiro precisa ser seguido com naturalidade, com facilidade. E tem projetos que têm como prestação de contas apenas a comprovação de objeto, e tem também os que são comprovação de objeto mais execução financeira. Ok? Os dois são importantes. Então, você, quando executar um projeto cultural, você tem que conferir o modelo que é aceito para prestação de contas. Isso geralmente está no texto do edital e, às vezes, também num documento anexo. Ele pode ser apenas por comprovação de objeto ou comprovação de objeto mais execução financeira. Claro que é muito mais fácil ser apenas uma comprovação de objeto. E isso aqui na cidade do Rio de Janeiro, de onde eu falo, é uma realidade nos editais da Prefeitura do Rio, abaixo de R$300 mil. Você precisa apenas comprovar a realização da sua apresentação e a gente vai falar mais sobre isso agora. Tudo bem até aqui, minha gente? Só abrindo aqui a tela. Se é que isso é possível, tá? A gente tem aqui nos reactions as reações que são possíveis, inclusive levantar a mão para fazer uma pergunta, como isso também é possível aqui no nosso sistema, aqui na nossa ferramenta, na nossa plataforma. Mas também, quando eu perguntar tudo bem até aqui, todo mundo está liberado, considere-se liberado para chamar-me e fazer uma pergunta de maneira oral. Ok? Isto posto, voltamos aqui para o nosso arquivo. E outro esclarecimento importante, tá? Eu fiz um planejamento de aula de 2 horas, com um tempo máximo para a gente trabalhar aqui, tá? Mas eu nunca fiz esse roteiro, como está montado aqui hoje, especificamente. Então, eu não sei exatamente quanto que isso rende em termos de tempo, tá? Pode ser que a gente não use essas 2 horas, pode ser que a gente faça 1h30, 50 minutos, vai depender da dinâmica aqui. Quando eu terminar esse material propriamente dito, eu encerro a gravação e abro para perguntas para que vocês possam ficar mais à vontade fazendo perguntas fora da gravação. Então, vantagens do modelo simplificado, que é a comprovação de prestação de contas apenas por comprovação de objeto. Primeiro, é a liberdade para fazer remanejamentos informais. Então, você pode pagar melhor uma determinada linha. Se tem uma determinada linha que você não usou, você pode deslocar informalmente entre ali a sua equipe de produção. Você tem liberdade para fazer isso, o que não pode ser feito num outro modelo. Você tem a possibilidade de fazer aplicações financeiras que façam o recurso render. Recentemente, eu fiz um edital, que era o Cultura do Carnaval Carioca, que tinha um aporte de R$20 mil e cerca de 4 meses para executar. O projeto era uma entrega simples, né? Era a gravação de uma faixa musical, e durante 2 meses e meio, 3 meses, ele ficou ali aplicado num CDB, não rendeu uma fortuna, mas não ficou parado, né? Não foi uma coisa positiva. E isso com projetos maiores, né? Você pode, inclusive, fazer ali uma determinada poupança em dinheiro que você possa investir na melhoria, na continuidade do seu projeto. E terceira vantagem, menor demanda de acúmulo de documentos e menor dificuldade em trabalhar com prestadores, tem aqui um erro de digitação, vou corrigir, né? Com prestadores de serviço informais. Isso é uma dificuldade clara, principalmente agora, no pós-pandemia. Trabalhei recentemente, o projeto que eu estou, que é a contrapartida dessa oficina aqui, é um projeto de música que trabalha em arenas e areninhas das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Numa determinada semana, eu precisei contratar carro de som. Eu preciso de nota fiscal. Um primeiro prestador não tinha nota fiscal. O segundo também não tinha nota fiscal. E aquilo ali criou um problema para mim. Eu não pude contratar esse serviço por causa disso, porque eu não teria como justificar. Isso piorou com a pandemia, né? As pessoas que eventualmente tinham MEI tiveram que fechar as empresas ou ficaram em atraso e piorou. E quando você tem um modelo simplificado, você pode contratar sem recibo, sem nota fiscal. Isso tudo é mais fácil, ok? Agora,
Como nem tudo é boa notícia, tem também as desvantagens. Esse é o maior perigo que existe, tanto que está em primeiro lugar aqui. Quando você não tem a obrigação de prestar contas com nota fiscal, com comprovante, você tende a ter uma menor atenção com as entradas e saídas da planilha, abrindo um caminho para erros de contabilidade, erros que podem custar, sim, algumas linhas do seu projeto. Então, tendo esse modelo para trabalhar, redobre a atenção com a sua planilha, com as entradas e saídas, faça esse controle sempre. A desobrigação de prestar contas não pode também gerar uma desobrigação de não acompanhar a movimentação financeira do seu projeto. Você tem uma menor garantia entre contratante e contratado. Mal ou bem, uma nota fiscal é um contrato entre as partes, em que uma parte se compromete a prestar serviço para outra, e a outra parte se compromete em pagar. Além disso, quando você, por exemplo, precisa fazer um portfólio seu, que você comprove que trabalhou num determinado projeto, se você emitiu nota fiscal, você tem essa comprovação clara, você tem um documento sobre isso. Se você fez isso sem nota fiscal, você pode até apresentar uma programação visual, print da sua rede social, mas a garantia tem menos impacto. E aí também, como desvantagem, você tem uma maior dificuldade para adaptar-se ao modelo completo em experiência de produção posterior. Então, vamos supor que você pegue o seu primeiro edital, você precise só comprovar o objeto. Você não precise pegar a nota fiscal, tirar extrato. O próximo que você fizer que precisar disso, a sua adaptação vai ser mais complicada, vai ser mais difícil, vai ser mais tensa. Ok? Agora, as vantagens do modelo completo de prestação de contas, ou seja, a comprovação de objeto mais execução financeira. Você tende a ter um maior e melhor controle financeiro. Você não pode escapar daquela planilha. Então, você vai fazer um mapeamento melhor, você vai controlar melhor, você vai checar melhor o seu extrato, e a chance de errar é muito menor. Você tem uma maior garantia entre as partes, porque as duas partes estão garantidas pela nota fiscal. Você tem uma tendência a mapear mais profundamente os fornecedores e a encontrar também fornecedores mais profissionais. Quanto mais um fornecedor que tem nota fiscal, em tese, é mais profissional do que aquele que não tem. Ele tem essa preocupação, essa formalização, e você também pode e deve fazer um mapeamento melhor entre fornecedores que fazem a mesma coisa. E você também pode desenvolver uma habilidade específica que é a de prestar contas. Então, quando eu digo isso, eu digo que eu, por exemplo, não tinha essa habilidade. Eu errei bastante em prestação de contas. Errei tanto que estou aqui falando sobre ela para, inclusive, falar dos meus erros. Mas, com o tempo, eu fui pegando a manha do negócio e eu não preciso delegar isso para ninguém. Eu consigo prestar contas dos meus projetos e até, eventualmente, vender esse serviço quando procurado, né? Tudo bem até aqui, minha gente? Seguirei, então. Desvantagens. A Cíntia levantou a mãozinha. Vamos abrir aqui a tela e falar com a nossa amiga Cíntia. Diga lá. Esqueci, estou falando aqui meia hora, esqueci de ligar o microfone. Na verdade, é uma dúvida sobre essa parte, que você diz que na comprovação de objeto, a gente pode fazer uma movimentação de valores entre as rúbricas que, como não tem a demonstração tão certinha, a gente pode fazer isso. Mas aí, para mim, cai no lugar de, beleza, eu posso fazer isso, mas se exigirem uma comprovação um pouco maior, por exemplo, usando o exemplo do FOCA, né, que eles dizem que a comprovação é só de objeto, mas se eles acharem alguma coisa nessa do objeto, eles vão querer a comprovação financeira. E aí, nesse caso, se eu for fazer essa movimentação de rúbrica, eu faço uma justificativa, como eu demonstraria essa movimentação? Você faz uma justificativa, né? Não me parece um ambiente muito próprio a fazer esse tipo de pergunta, né? Eu acho que as perguntas que existem no FOCA, com a comprovação de objeto, é a seguinte: eu coloquei no meu conteúdo intérprete de Libras.
Aí eles podem perguntar, tinha intérprete de Libras mesmo? Né? Às vezes, a própria Secretaria de Cultura manda os seus funcionários nos eventos. Eles não mandam para fazer somente uma social, dar tapinha nas costas e tomar cafezinho. Eles também mandam para ver se o produto está sendo entregue conforme mandado, conforme enviado. Então, eu acho que esse tipo de requisição, porque quando você fala que só precisa fazer comprovação de objeto e não precisa pedir nota, também não dá para você pedir isso retroativamente para as pessoas. Então, eu acho que a interpretação que eu faço sobre isso é em termos de objeto. Eles querem conferir se o objeto foi esse mesmo. Tá? Isso também vale para comprovação, para os que têm comprovação financeira. Os shows de música que eu estou fazendo, eles têm intérprete de Libras, que emite ali uma nota fiscal. Todo show eu faço foto do trabalho deles. Todos os espaços para que eu tenha ali a demonstração de que aquilo ali aconteceu. Porque eu poderia muito bem, num ambiente de má-fé, emitir uma nota fiscal, pagar a pessoa, recolher o dinheiro e aquilo ali não virar um serviço para a população. Então, eu acho que nesse caso, no caso de uma checagem, onde só tem comprovação de objeto, a checagem tende a ser do objeto. Ok? Maravilha. Fernanda, pode falar. É parecido com o dela, por exemplo, só que no caso do Foca também, se eu tenho uma grana, um investimento destinado para divulgação, e aí uma das coisas que está lá dentro do projeto que eu vou usar faixas, cartazes e carro de som. E na minha realidade agora, conversando com a própria comunidade, eu estou vendo desnecessário o carro de som. Então, de qualquer forma, esse dinheiro a gente vai utilizar para divulgação também, e não no carro de som. De qualquer forma, é o objeto, não tem que passar por uma readequação, né? Ou informar isso. Exatamente. Não precisa passar por uma redação, você não precisa mandar a planilha para eles aceitarem uma modificação, porque você também está interagindo com a comunidade e, caso perguntada, você pode colocar isso. De fato, carro de som é um investimento que não dá retorno, assim, não tem dado retorno. Eu tenho percebido isso na prática. E é melhor você investir até em coisas mais simples, como Filipeta. Filipeta tem muito mais retorno, assim, por mais que seja, do ponto de vista sustentável, uma coisa que eu vou até mostrar para você. Para a comunidade. Então, no caso, assim, eu não preciso, mas nesse caso, sendo divulgação, eu não preciso mandar uma readequação anterior, né, que eles pedem um mês antes para isso, porque vai ter esse gasto na divulgação e, de qualquer forma, vai ser comprovado, né? Por mais que eles não peçam, a gente vai juntar. Até porque na comprovação de objeto você vai ter espaço para relatar como foi a sua experiência. E é importante que você relate essa questão também, para isso virar um raciocínio sobre a cultura local mesmo. A cultura local mesmo, né? Que tem muitas diferenças entre elas. Juliana, só esclarecendo para os nossos amigos aqui, que tem pessoas fora do Rio, FOCA é um fomento à cultura carioca, tá? A gente está falando de foca aqui, não tem nada a ver com animais, tá? Diga lá, Ju. Não, é sobre divulgação. Na verdade, é porque eu tive um problema com a divulgação nos meios de comunicação. Sim. Eu fiz o impulsionamento, comecei a fazer, só que deu problema na conta do Instagram com o cartão que eu estava usando, que era com o cartão que eu recebia a verba. Uhum. E eu não consegui mais impulsionar nada, e já está acabando o meu projeto. Eu posso redirecionar essa verba para pessoa que eu estou pagando também para fazer a divulgação, porque eu continuo fazendo a divulgação, só que eu não estou impulsionando como eu deveria estar impulsionando. Tinham duas verbas, né? Uma para pagar a pessoa para administrar as redes e uma para impulsionar as publicações. Só que eu não consigo mais impulsionar porque deu problema no cartão. Eu tenho que justificar isso. Como que eu posso... Você explicar o que aconteceu e tentar deixar claro que a divulgação não foi prejudicada, que você adotou uma outra estratégia para poder reagir a isso.
Entendi. Aí eu redireciono essa verba. Exatamente. Sim. Você teria mais dificuldade se fosse um ambiente de comprovação completa. Entendi. No caso. Ok? Tá bem, obrigada. Parabéns pelo seu projeto, que eu tenho acompanhado. Ai, muito obrigada. Seguindo aqui, a Ju está com a mãozinha levantada. Quem levantou a mãozinha tem que baixar depois, tá? Tem um borogodó ali na plataforma que precisa fazer isso. Qual é a desvantagem, as desvantagens, algumas delas, né, do modelo completo, né? A impossibilidade de remanejamento não autorizado, você não pode fazer isso de maneira informal. Muita gente acha que pode fazer e justificar depois e não pode. Isso gera devolução, tá? E a dificuldade com a informalidade no mercado de trabalho. Então, você precisa só trabalhar com documentos oficiais. E o risco de devoluções não previstas, não apenas por prestação de conta incorreta, mas, às vezes, por mesquinharia, assim, por acharem que o documento fiscal está apagadinho e não consegue deixar claro. Mas sobre isso a gente vai falar também. Tem como diminuir esse risco na realização dos projetos. Ok? Documentos necessários para comprovação de objeto, os documentos visuais, registros da programação visual e peças gráficas, tá? Prints de redes sociais, datados alusivos a cada evento, ofícios, né, que são documentos, né, borderôs, declarações de espaços e instituições que você atendeu, imagens, fotos e imagens publicadas ou não, e os bastidores. Isso tem sido muito frequente também, materiais audiovisuais como making-offs. Alguns editais tornam esse material audiovisual obrigatório, o que é uma excelente oportunidade para a galera do audiovisual conseguir gerar trabalho. Outras ainda não. Mas você, mesmo não exigido, se você traz esse material, que é um procedimento de memória interessante, ele pode ser usado também na sua comprovação de objeto. Só deixando claro aqui para vocês, mostrar uma coisa da minha rotina de trabalho. Cada projeto meu aqui tem um envelope onde eu vou colocando todas as coisas, inclusive as impressas. Nem todas as coisas são digitais. E aqui eu vou colocando, por exemplo, filipeta, né? Coloco aqui a filipeta. Essa filipeta tem uma coisa interessante, que é a seguinte: ela é uma transição do modelo impresso para o modelo digital, porque ela tem ali um QR Code para a pessoa baixar o ingresso, né? E aí isso aí torna mais fácil também o controle de pessoas num evento de entrada franca e faz com que você possa se comunicar com esse público antes do evento e depois dele. Se ele não conseguiu ir numa apresentação, ele pode ir numa próxima. Claro que eu pedi uma autorização para conseguir fazer essa possibilidade de emitir o ingresso, né? Mesmo que o ingresso gratuito, você pode emiti-lo numa plataforma como o Simpla, por exemplo. O Simpla só cobra quando tem cobrança, né? Só cobra no percentual quando há cobrança. Como se preparar para um projeto com comprovação de contas financeiras? Isso é pouco falado, isso é uma coisa importante que eu vou falar para vocês agora, que é a seguinte: a primeira medida é consultar a resolução de prestação de contas válida para esse edital, e essa informação, em regra, consta no texto do edital mencionado, mas também pode estar numa documentação à parte, pode ser um texto à parte do edital, e às vezes a gente fica só no texto do edital, e aí tem um anexo ali que é específico de prestação de contas, a gente não olha muito. É importante olhar isso com muito carinho. Esse preenchimento pode se dar, o preenchimento da prestação de contas, às vezes se dá em um arquivo à parte ou direto num formulário. Então, a prestação de contas que existe da Prefeitura, do Rio, acima de 300 mil, é num formulário, é num documento de Excel, que você posteriormente imprime. As do Estado do Rio é numa plataforma, que é até mais simples. Então, cada uma delas tem uma realidade que você precisa consultar para você se adaptar. Agora, algumas medidas preventivas para o seu orçamento, para essa realidade de prestação de contas financeira. Se não é a sua realidade agora, preste bastante atenção, porque em breve vai ser. Porque você vai ganhar outras oportunidades com diferentes regulamentos
E isso é importante. Consulte os percentuais máximos de valores pagos em uma mesma nota. Ou seja, ganhei agora há pouco, ganhei no começo do ano, um edital do Estado do Rio de Janeiro de grafite. Então, ele tem um limite de nota, de percentual, de 20% do valor do prêmio para o proponente. Então, eu já sei que eu não posso passar de 20% de cada nota. Então, o máximo que eu posso daquele valor de patrocínio, que era 125 mil, 20% de 125 mil, acho que é 25 mil reais. Eu não posso passar de 25 mil. Então, consulte se existe esse limite. Com relação ao território, consulte limites a empresas de outros municípios ou estados. Por que um município faz um edital no estado e no município? Para movimentar a produção local. E eles têm ali tolerância para notas fiscais de outros municípios vizinhos ou outros estados. Você precisa consultar isso também. Essa terceira dica aqui é muito importante, tá? Eu tenho certeza que todo mundo vai reconhecer. Faça uma checagem de orçamento antes de realizar qualquer pagamento, fazendo remanejamento autorizado, se necessário. O que eu quero dizer com isso? No momento que a gente envia um orçamento, não necessariamente a gente checou adequadamente todas as linhas do orçamento. Então, cabe a gente perguntar para fulano, para ciclano e para beltrano se está ok ele receber esse cachê. Assim como também cabe a gente, dentro do orçamento de material que a gente fez, consultar o comércio para saber se esse preço não aumentou. É isso que eu estou fazendo nesse edital que eu ganhei, que eu citei agora, que é o edital do grafite. Eu previ ali um gasto com tinta, com materiais, com todas essas coisas. Só que eu mandei isso em dezembro. E a gente tem uma inflação de 12% ao mês. Será que isso mudou? Será que esse preço flutuou para cima? Eu preciso fazer uma tomada de preço agora para que eu possa fazer o remanejamento e isso não seja um problema para mim na execução do projeto. Como também um problema com as pessoas do projeto. Eu já tive problemas com artistas que na verdade, que a gente não checou o orçamento. Essa artista estava estourada, assim, fazendo muitos trabalhos, né? E ela não estava com muito boa vontade para receber aquela grana. E a gente demorou a fazer a substituição dessa artista, que eu não vou citar aqui, porque a gente não fez essa checagem, né? Eu e a equipe de produção. Então, a gente erra e a gente conta aqui os erros para que vocês não cometam. Começou? É a pergunta que a gente tem que fazer. Às vezes cai o dinheiro na conta do projeto e a gente, vamos começar a pagar. Confere com a instituição que proveu o pagamento, que fez o pagamento, se já pode começar. Você já pode começar a executar o projeto. Às vezes você tem que esperar sair o contrato no Diário Oficial. Isso está escrito ali no contrato, né, no seu termo de compromisso. Então, confere direitinho se você pode começar. E uma medida preventiva com as contas, o documento fiscal deve ser pago em conta bancária do mesmo nome da nota fiscal. Quando eu digo isso, eu digo, inclusive, para MEI, né, para o microempreendedor individual. Geralmente, o MEI está no nome de uma pessoa física, né? Então, se a Fernanda abrir um MEI, vai aparecer ali o MEI da Fernanda. O MEI da Fernanda tem que ter uma conta de CNPJ da Fernanda. Não adianta a Fernanda passar uma conta dela de CPF, que na hora que for fazer ali a conferência bancária não vai bater. Isso vai dar ruim. Então, quem tem MEI tem que ter, e quiser trabalhar com produção cultural, tem que ter um MEI específico para o seu CNPJ. E hoje em dia isso é tranquilo, tem os bancos digitais, não tem tarifinha nenhuma, super sossegado e te ajuda numa coisa importante, que é separar as suas contas de trabalho e contas pessoais também, né? Tudo bem até aqui, gente? Muito bem. Vamos falar de documentos fiscais que são aceitos. Temos aqui uma dúvida no chat, temos aqui uma possibilidade de chat também, né? Quem quiser falar, pode mandar aqui a pergunta por escrito no chat. Às vezes eu me distraio, mas eu acabo voltando lá. Então, vamos lá. Documentos fiscais que são aceitos, notas fiscais com número de série e CNPJ, cupons fiscais identificados, RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo,
Eu coloquei em vermelho porque é importante, é legal tentar evitar o RPA, porque ele é muito tributado, tá? Não é legal até para quem recebe. Recibos digitalizados de transporte por aplicativo têm sido aceito, né? Como ainda tem sido aceito e com um tempo ainda limitado, os recibos manuscritos de táxi, que é onde a galera deita e rola assim, para gastar o que sobra do orçamento de transporte, o que não é correto fazer. A Cíntia está levantando a mãozinha. Vamos ouvir o que a Cíntia quer perguntar. Se você vai, tem outra dúvida também no chat, só para finalizar. Legal. Mas você vai falar sobre, mais para frente, sobre essa comprovação em relação aos transportes tipo Uber. Sim, falarei. Tá bom. O Uber tem um PDFzinho que você vai ali no seu sistema e transforma aquilo em PDF, tá? Pede para o seu prestador ou para você fazer esse PDF, tá? Não se fia ali no print do e-mail que você recebe com o comprovante. O PDF é uma coisa mais garantida. Mas aí eu tenho que estar com a conta a conta do Uber tem que ser aberta pela pessoa jurídica, né? Não dá para eu no meu CPF. Você faz isso como reembolso. Todo edital que tem comprovação financeira tem uma possibilidade de reembolso que você faz um saque ali e justifica que foi um reembolso à pessoa tal que fez ali aquele transporte. Porque não é muito funcional você sair colocando créditos no Uber das pessoas, porque você também não sabe se a pessoa vai estar ali com uma tarifa diferenciada, você não sabe qual vai ser a realidade no momento que a pessoa for pegar o transporte. Às vezes chove, o negócio fica muito para cima, né? Claro que o ideal é você, se possível, ter uma nota fiscal, né? Geralmente eu tenho feito esses transportes no projeto de música com uma cooperativa de Uber que tem nota fiscal. E aí fica bem mais fácil. Eu consigo justificar isso de uma maneira mais tranquila. Eu faço o pagamento ali na conta jurídica deles. Eu vou pegar mais tranquilo assim. A Monique pergunta se o RPA é no caso de uma nota avulsa. É no caso de uma pessoa, Monique, que não tenha nem empresa e nem o MEI, né? Uma pessoa que não esteja ali regulamentada. Por que eu digo que não é um bom caminho? Primeiro, porque é muito tributado, como eu falei, e segundo, que você tem que fazer pagamentos para a Receita Federal, para o INSS, recolhendo ali o dinheiro que seria da pessoa. A sugestão que eu dou é que esse profissional, não tendo uma empresa, não tendo um MEI, ele faça uma nota de representação. Ele procure uma empresa de produção cultural ou uma cooperativa e ele faz ali uma representação pontual para aquele trabalho. Aí, essa cooperativa, essa empresa de produção cultural, recolhe o comprovante de residência, RG e CPF, e monta ali, rapidamente, um mini contrato de trabalho. É mais fácil quando é feito assim. 2 pessoas perguntando, estou aqui confuso, quem perguntou? A Cíntia e mais alguém? Mais alguém? Ok, 22 pessoas agora. Diga. Eu levantei a mão aqui, mas eu não sei se tem alguém na minha frente para fazer pergunta. Eu acho que era uma mão atrasada da Cíntia. Vai lá, Marco. Tá. Então, você falou sobre um reembolso em relação ao transporte, ao Uber. Sim. Precisava, assim, que você explicasse um pouco mais, porque eu não peguei isso aí. E eu também achei muito interessante quando você falou que você acabou fazendo um contrato com a própria empresa, o Uber, enfim, 99, sei lá. Uhum. Como é que a gente faz isso? Porque eu acho que é muito mais prático, né, esse contrato direto com... E aí, cada vez que que alguém da equipe vai precisar do transporte, você é que chama... Eu estou perguntando isso porque o meu esposo trabalhou numa produção, ele trabalhou numa produção de uma série, e essa produção tinha esse contrato, vamos dizer assim, essa associação aí com a 99. Uhum. Então, toda vez que ele abria o aplicativo da 99, é como se fosse um voucher, ele pedia o aplicativo, selecionava lá, a forma de pagamento era a produção, a produtora. Uhum. Então, como é que funciona? Porque ele usou, mas a gente achou muito interessante, a gente queria, de repente,
fazer parecido, sabe? Que acho que fica... Porque aí é um CNPJ, a prestação de conta fica mais transparente. Sim. Eu não fiz isso nesse formato. Eu poderia ter feito, né? Poderia ter feito um faturamento por empresa, né? Agora, eu acho também que, com esse formato que eu adotei, eu encontrei um grupo de motoristas que fazem Uber, mas que não necessariamente... mas que basicamente são motoristas, né? Eu achei que é mais interessante eu pensar em algum lucro para essas pessoas. Eu acho que tem um retorno melhor do que aquilo ali, cair ali um caraminguá mais também para o Uber ou para a 99. Mas eu poderia também fazer um contrato corporativo com essas empresas e isso ser uma facilitação. Agora, eu estou apenas com 5 datas, né? Então, eu estou pensando em 5 trajetos. Eu encontrei esse grupo de motoristas que está me atendendo muito bem e eu não sei exatamente, como eu estou trabalhando com projetos de música, o músico tem, às vezes, ele leva o instrumento dele e, às vezes, determinados carros não têm um espaço de porta-mala bacana. Esses que eu estou entrando em contato e fechando esse contrato, eu posso chegar e fazer essa solicitação específica. E eu não sei se, estando ligado a 99, eu não sei que eu faça ali uma coisa black, né? Aquela coisa toda. Eu teria a garantia desse tipo de possibilidade. Mas isso é uma coisa que pode ser feita sim, como o que eu posso fazer da maneira que eu fiz também, e como também esses editais que têm comprovação financeira têm uma prerrogativa que é o seguinte, que é o reembolso, que é o saque em dinheiro para despesas de pequena monta. Então, isso é considerado uma despesa de pequena monta, que você justifica depois no seu extrato. Então, eu saquei R$ 500 e eu paguei esse cupom fiscal. Eu coloco ali e localizo. Ok? Tá perfeito. Eu não sabia que tinha essa possibilidade, sabe? Desse Sim. reembolso para esses pequenos pagamentos. Sim, Bom esses saber. pequenos pagamentos variam, tem quantias que variam de edital para o outro, mas eles geralmente são previstos. Perfeito. E o grupo de motoristas, quando você falou, eu pensei que fosse do aplicativo. Não são motoristas que possuem suas próprias notas fiscais, seus próprios CNPJs. É um grupo de motoristas, né, que são amigos, acho que são Uhum. amigos do transporte. Achei super simpático. Achei ali dei ali um Google, né, procurei ali pessoas que fazem van de uma maneira independente, que fazem transporte de Uber de uma maneira independente, porque eu queria que eles emitissem nota fiscal. Eu acho que é um documento de fé pública maior do que aquela comprovação do Uber e da 99. Dá licença, Valmor Chaves. Tá, eu vou anotar aqui, então, para procurar, porque para a gente vai ser útil. Amigos. Amigos do transporte. Eu Tá, posso passar obrigado. depois para você, se você for do Rio, eu posso passar o contato para você. Estou aqui entre Itaboraí e São Gonçalo e a gente acaba fazendo as produções audiovisuais nessa região, nesse território e no centro do Rio também. Maravilha, maravilha. Eu passo para vocês também. Vou anotar aqui ali na apostila, eu vou passar o contato dos amigos do transporte. Eu fui para várias regiões. Eu fiz Ilha do Governador, eu fiz Bangu, eu vou fazer agora Madureira, amanhã. Então, cobrem a cidade inteira. Liga lá, Cíntia. Eu, de novo, você sabe que eu vou perguntar várias vezes. Você falou em relação a saque de pequena monta e a gente poder emitir recibo. E aí, se a gente fez o pagamento ou a transferência do Pix, ou enfim, supondo que a gente vai fazer um pagamento através de Pix, e aí a gente faz essa transferência para um CNPJ. Mesmo sendo de pequena monta, para um CNPJ, eu posso fazer uma justificativa de reembolso? Ou por ser CNPJ, precisa ter uma nota fiscal? Nesse caso, é melhor você apresentar o documento fiscal desse reembolso e sacar o dinheiro em espécie ou em cheque. Essa coisa, sabe? Essa coisa quase que do tempo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eu precisaria comprar
mas Isso. não pagar direto para o CNPJ do prestado. Tá, entendi. O nosso amigo Alexander pergunta se eu tenho o contato de alguma cooperativa de produção cultural aqui no Rio para emitir notas de representação dos meus atores e equipe técnica. Bem, eu tenho, em regra, eu tenho contato de quem faça isso no campo da publicidade. Esse contrato de representação, as pessoas têm feito muito com empresas amigas. Então, chega assim, Fernanda, você que tem aí a Lilica Produções Artísticas, você emite uma nota fiscal para mim, faz aqui e aí me tira 10%, que aí ela talvez pague 6% de imposto, né? E aí ela fica ali com 4% de lucro, e aí isso acaba sendo feito, tendo ela a possibilidade de fazer. Mas eu vou averiguar a questão da cooperativa e me comunico. Tá? Isso é uma realidade mais de São Paulo, né? Tem uma cooperativa forte lá em São Paulo, tem muitos atores cooperativados, né, que se salvam aí com essa questão. Ok? Eduardo, minha mão não é tardia, não. Eu tenho uma outra dúvida. Fala. Prometo que é a última. Ainda sobre o valor de pequena monta. Esses bancos digitais, a gente não tem como fazer o saque. Então, nesse caso, por exemplo, poderia... Eu, ou alguém que possa emitir nota fiscal, poderia emitir uma nota fiscal e colocando na descrição do serviço que foi um reembolso referente a nananã. E aí esse dinheiro, em vez de ser sacado, ser transferido para a conta dessa pessoa? É controversa essa questão, porque é um tipo de transação estranha. Geralmente, esses bancos digitais, eles permitem sacar naqueles bancos 24 horas, né? Que tem uma tarifinha, né? Mas alguma tarifinha a gente tem que pagar, né? Não, para que pagar tarifinha? Pois Tá é. bom, obrigada. Daqui a pouco a gente vai falar de tarifinha também, relacionamento com o banco, né? Citando aqui o Bertolt Brecht, né? O que é assaltar um banco diante de abrir um banco? É um relacionamento complicado, a gente tem que tomar cuidado com eles. Eu vou passar algumas dicas para vocês que vocês sejam, digamos assim, o pior pesadelo do gerente ambicioso. Esse aqui é um cupom fiscal, com valor de nota, com descrição. Tem que apurar também se tem determinado palavreado específico para você colocar aqui no textinho, né? Esse aqui é uma nota fiscal, número de nota, série e tal, código, tudo certinho, né? Esse aqui é um cupom fiscal, que você pega ali, em regra, que a gente precisa prestar atenção. Esse é um cupom fiscal de lanche. Então, só tem coisas relativas à comida. Tá? Se eu colocasse ali um maço de cigarro, ia dar um problema. Ia cancelar o meu documento inteiro. Se eu colocasse ali uma latinha de cerveja sem álcool, também daria problema. E o detalhe é esse aqui, ó. Tem um número de CNPJ, consumidor CNPJ é o CNPJ do proponente do projeto cultural. Então, antes de você passar aqui no caixa, a operadora de caixa aqui foi a Camila Brito de Santana, eu tive que falar, Camila, eu vou querer colocar CNPJ no cupom fiscal. E aí você vai lá digitar ali no aparelhinho o seu CNPJ. Se o seu edital for de pessoa física, Camila, vou querer colocar o meu CPF. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de cupom fiscal. Por sua vez, esse aqui é um exemplo de RPA, de registro de pagamento de autônomo, que você vê que recolhe aqui 11%. Então, esse simpático amigo meu aqui receberia R$ 1.800, mas R$ 198 ficou ali de 11% de INSS. E aí eu tive que passar para ele R$ 1.602, e esse 198 aqui eu tive que fazer um boletinho para o governo federal. Esse também é um documento aceito no nosso processo aqui. Já vou aí para os nossos curiosos. Esse aqui é um recibo que não vale, tá? Não vale, é um cupom pedido. Você vê que tem um CNPJ ali da gráfica, né? Mas não tem número de série, tá apagadinho. Não vale isso aqui. E pode ser também, essas empresas aqui, nem todas elas estão acostumadas com dinheiro público, né?
Então, eles podem falar assim, ah, mas eu sempre trabalhei assim. Sempre trabalhou assim com outros clientes, não comigo. Então, você saiba que esse aqui não vale. Ok? Voltando aqui para o nosso material e abrindo aqui a tela, porque temos perguntas. Temos perguntas? Posso ir? Pode ir. O Marcos está com a mão levantada. Gente, desculpa. Sobre o RPA, vai ser... Eu entendo que teriam os outros descontos, dependendo do valor que você vai pagar para a pessoa. Sim. Mas o INSS é sempre 11%? Ou vai ter em alguma diferença, enfim, tem alguma diferença ou vai ser sempre 11%? O INSS é sempre 11%, tá? Ele é sempre 11%. O que vai variar é o seguinte, a partir de 1.900 e poucos reais e alguns quebrados, ele vai começar a recolher imposto de renda. E esse valor, a partir de 4.000 e alguma coisa, vai ser de 27,5% RPA, então é os 11% ali do INSS e os 27,5% ali do imposto de renda. É um desfalque muito sério. Eu não tabelei aqui esses repasses do imposto de renda, mas eu vou mandar um videozinho para vocês, que eu tenho na descrição do vídeo, essa tabelinha, junto com as informações finais aqui do nosso curso. Ok? Tá. Sendo que são boletos diferentes também. Os 11% você manda para a Previdência Social, e o outro você manda para a Receita Federal. Então, e o ISS a gente paga em que tinha lá INSS, IR e ISS. ISS você paga quando a pessoa não for do município do proponente. Então, eu estou no Rio e eu estou trabalhando com alguém de Niterói. Então, para compensar eu estar empregando um niteroiense ali, eu vou deixar um impostozinho aqui para o Rio. A Isa está falando que vai ser bom ter esse vídeo dos descontos, né? Ele é um vídeo, vou mandar, tá? No final do encontro, é um vídeo que está no contexto da Lei Aldir Blanc, que foi feita em 2020, esse vídeo. Eu devo estar com um cabelo diferente, não sei se eu estou de barba, mas ali na descrição do vídeo tem uma tabelinha ali com essa questão dos repasses, certo? Passando aqui para o nosso material. Documentos fiscais que não são aceitos, notas fiscais de empresas inaptas, e você consulta ali o cadastro de pessoas jurídicas. O digitalizado genérico, que não tem aquelas informações específicas, e cupons de pedido como esse que eu apresentei para vocês, sem número de ordem. Vamos pegar esse primeiro quadradinho aqui da esquerda. Notas fiscais de empresas inaptas. Aí você pergunta para a pessoa, tem nota fiscal? Uma coisa importante, dica importante aqui, tá? Dica de ouro para quem faz prestação de contas completa. Tem a nota fiscal? E a pessoa vai falar, sim. Então, você pergunta assim, qual é o seu CNPJ? Aí a pessoa vai lá dar ali o seu CNPJ. Você vai no cadastro de pessoas jurídicas. Aí dá um Google cadastro de pessoas jurídicas e faz uma checagem. Vai aparecer ali o cartão de CNPJ do cidadão. E aí você embaixo, na parte inferior esquerda, você tem ali a condição da empresa. Se ela aparecer como ativa, beleza, pode aceitar a nota fiscal da pessoa. Se ela aparecer como inapta, parou. Parou porque esse documento, teoricamente, ela deveria devolver, mas não vamos acreditar assim na bondade das pessoas. Ok? Então, essa pesquisa é uma pesquisa útil e uma dica muito importante, que é pouco falada também com as pessoas da produção cultural. Ok? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Muito bem, vamos falar de relacionamento bancário, uma coisa que muito me agrada, eu me divirto muito com essa questão de abrir conta em banco, é sempre uma tensão e às vezes é muito ruim, vou só abrir aqui a tela para fazer um desabafo sincero, é muito ruim porque a gente, com um determinado prazo para abrir uma conta, a gente fica numa situação muito frágil e a pessoa ali do outro lado da mesa percebe isso e tenta arrancar algumas vantagens da gente, mesmo em bancos públicos, tá? Mesmo em bancos públicos, esses bancos precisam dar resultado, essas pessoas são pressionadas por resultados, né? E mesmo com o poder público mandando ofício dizendo para não cobrar tarifa, a
pessoa vai lá e cobra a tarifa. Então, você não pode aceitar isso, você tem que se colocar, de vez em quando, como patrão, né? E existe um mecanismo que os gerentes, de certa forma não, certamente temem muito, que é uma reclamação na ouvidoria interna do banco. Você causa um rebuliço na vida da pessoa se você faz esse tipo de redação. Então, tenha isso como poder de barganha, assim como também uma reclamação no site do Banco Central do Brasil, que eles têm direto, como disse aqui o Felipe, lendo aqui os meus pensamentos, eles têm 48 horas para resolver o seu problema. 48 horas regulamentares, ok? E algumas medidas são bem, por dizer assim, artesanais. Vou pegar aqui o meu outro envelope, que é o seguinte, muito bem. Eu, por acaso, sou cliente do Bradesco e eu tive que abrir uma conta, eu já tinha uma conta no Bradesco pela minha empresa, e para o edital do grafite, para o edital Rua Cultural, eu tive que abrir uma conta específica. Eis que o Bradesco me manda um cartão que é idêntico ao meu cartão de movimentação da minha conta normal. E aí, o que eu fiz? Meti uma caneta piloto aqui no meu cartão e escrevi Rua, para ficar bem claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pode parecer uma medida simples, mas dentro ali da sua carteira, você pode cometer ali o mesmo equívoco, cometer ali um equívoco e operar com o cartão errado. E aí, até você descobrir que fez isso, pode ser que você não descubra ou descubra tarde demais. Vamos falar, então, sobre relacionamento bancário. Temos aqui, não temos, nós vamos compartilhar aqui a tela. Confira se é um banco do edital para recebimento do recurso, que é uma conta de captação, e certifique-se da possibilidade de abrir uma conta de movimentação do projeto em uma instituição em melhores condições de tarifa. Ok? Então, por exemplo, para o Cultura do Carnaval Carioca, da Prefeitura do Rio, quando eu ganhei, não precisava abrir a conta no banco oficial, que era o Santander. Eles estavam transferindo ali direto para a conta que o proponente indicava ali. Mas, em circunstâncias normais, você precisa abrir uma conta no Santander, no mínimo, para receber. Depois que você receber, você transfere para um outro banco e apure se você pode ter uma conta em qualquer outra instituição para fazer a conta de movimentação do seu projeto. A conta de movimentação do seu projeto, você só movimenta custos do seu projeto. No caso aqui do Estado do Rio de Janeiro, eu não posso abrir conta de movimentação em outro banco. Eu tenho que abrir no Bradesco e tenho que ficar agarrado no Bradesco até o fim. Seguir com ele até o fim. Caso seja obrigado a movimentar pela conta de um banco oficial, certifique-se que há isenção de tarifas. Havendo, exija o seu cumprimento. O Bradesco não quis cumprir. Mas, como eu sou chato, eu comecei a mandar zap todo dia para o gerente, aí, porque eles cobraram tarifa, né? E eu falei, não exijo o ressarcimento, isso é uma política de Estado, esse convênio com o Bradesco é muito vantajoso para o banco, então você não pode tratar dessa maneira. Eu gravei até um vídeo falando nisso, né? Porque quando um banco fecha um convênio com o poder público, o filé mignon desse convênio é a folha de pagamento dos funcionários públicos. E a carne de terceira somos nós, as pessoas que têm que operar a conta de projeto ali pelo banco. Então, não se deixe transformar em carne de terceira e exija ali a sua questão. Agora, tem uma coisa muito importante, que é você se informar sobre custos de operações financeiras comuns, como saques em espécie, TED, DOC ou PIX. O que eu quero dizer com isso? Como uma compensação a ter fornecido para você uma conta com poucas tarifas, eles tarifam operações banais. Eles tarifam transferências, eles tarifam DOC, eles tarifam PIX. Sim, tarifam PIX. Acontece isso também. Então, você vai ter que pedir uma lista para saber qual é a operação mais vantajosa. Pode ser que nessa lista seja mais vantajoso você fazer cheque. Veja você. Então, confira isso também. Você vai ter que sentar ali com a gerência do seu banco e fazer uma saraivada de perguntas, tá? Uma saraivada de perguntas
para que você possa ali ter o melhor relacionamento. E, em geral, você não pode ressarcir despesas de tarifas bancárias com o orçamento do seu projeto. Isso é uma coisa que você tem que tirar do próprio bolso. Isso entra como investimento pessoal, na maior parte das vezes. Ok? Isso por quê? Porque não é permitido que o poder público pague bancos, né? Financie bancos. Tudo bem até aqui, gente? Agora, outra coisa importante é a seguinte: não adquira nenhum produto bancário como capitalização ou máquina de cartão de débito, que não tem a menor relevância para a operação de um projeto cultural, como contrapartida de um relacionamento. Então, o gerente fala assim para você: olha, a gente precisa de uma reciprocidade, a gente precisa de uma contrapartida. Não pode pegar aqui essa maquininha que vai te custar R$ 30 por mês. Tem um artista que está trabalhando comigo agora que caiu nessa cilada. E ele não tem a menor utilidade ali para aquela maquininha, né? Então, não aceite esse tipo de coisa, não tem a menor utilidade. Siga com a sua conta, apenas com o seu cartãozinho de débito, que é só o que você vai precisar, e também com a sua conta salva ali no aplicativo, né? Para você poder fazer as suas transações. Ok? Por último, ou por penúltimo, né? Para a gente aqui abrir para uma conversa um pouco maior, assim, algumas questões importantes, que a gente pode chamar de rotina positiva, alguns hábitos que vão te ajudar a não se perder. O primeiro deles é você estabelecer dias fixos da semana para pagamento de pessoas. Isso vai concentrar as movimentações de extrato em menos dias e facilitar a documentação e a sua organização. E aí você também estabelece um dia específico para atualizar suas contas, para lançar as despesas que foram executadas nos últimos dias. Você fazendo isso o tempo todo, durante toda a rotina do projeto, quando o projeto acabar, você apenas vai ter o trabalho e a incumbência de fazer a conferência, de imprimir as coisas, se precisar imprimir, conferir tudo, né, para ver se está tudo certo. A boa prestação de contas não é feita, para a gente não pegar esse vício de cronograma, no último mês do projeto. A prestação de contas boa é feita ao longo de todo o tempo do projeto. Também é importante você ter olho vivo no extrato. Você tem que emitir extratos mensais do primeiro ao último dia do mês e ter o registro do que ainda há em conta e do que ainda falta pagar. Quanto que me falta? Quanto que eu tenho para movimentar ainda? É o que eu tenho no extrato? Se não é, se eu tenho menos, de onde saiu isso? Você vai ter que investigar isso para perceber o quanto antes. Parcelamentos úteis. O que eu quero dizer sobre isso? Pessoas da equipe que permanecerão no projeto por um longo tempo não devem ser pagos em parcela única, mesmo podendo, tá? Prefiro o modelo de pagamento no início e no fim. Então, começou o projeto? Toma aqui, bonitão, sua primeira parcela. Está terminando o projeto? Toma aqui a sua última. Por quê? Porque a gente está lidando na produção cultural, na produção de eventos, com um mercado de trabalho muito flutuante. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar lá. E eu estando lá, sendo que eu me comprometi para um prazo um pouco maior, como é que eu me substituo? Como é que eu sou substituído? Então, é importante pensar nisso também. Pagamentos fora da planilha precisam ser localizados e ressarcidos, no caso de um gasto emergencial ou acidente pessoal. Isso não deve ser feito, tá, gente? O que eu quero dizer é o seguinte. Você estava andando na rua, estava passando mal, precisando de um remédio, e você tinha ali só o cartão de débito do seu banco. Aí você comprou um remédio. Isso é coisa urgente, assim, urgentíssima. Você gastou lá R$5 no comprimido. O quanto antes, você faz o ressarcimento desses R$5 e fala, aconteceu uma emergência e tal, e foi imediatamente ressarcida sem prejuízo para o projeto. Tá? Mas não faça isso. Guarde tudo por 5 anos e não perca o prazo. O que eu quero dizer com isso? São 2 assuntos. Não entregue documentos originais, é tudo digitalizado, tá? Guarde todas as informações em pelo menos 2 plataformas digitais por 5 anos. E o último conselho, é melhor entregar uma prestação de contas com problemas do que perder o prazo. Por quê? Porque você vai ter chance de recorrer a esses problemas caso você tenha ali
se complicado com o prazo. O ideal é mandar tudo certinho, né? Está fazendo essa aula aqui para que isso aconteça de uma maneira harmônica, isso não seja um trauma para todo mundo que está aqui. Ok? E é importante lembrar também é a seguinte, meus amigos que têm uma cultura de pensar a questão das dívidas como a questão do comércio, né? As dívidas com o poder público não caducam e podem atrapalhar seus projetos futuros. Tem produtores que não conseguem participar de alguns editais, pessoas grandes, porque têm pendências ali que não foram resolvidas ainda, né? Então, isso tudo não caduca e a gente tem o direito de permanecer produzindo, permanecer trabalhando, e para isso a gente tem que prestar conta certinho. Ok? Tudo bem até aqui, minha gente? Com 22 pessoas agora online. E a Rosiane quer fazer uma pergunta. Diga lá, Rosiane. Boa noite, Edu. Sobre a questão da conta bancária, quando você executa o projeto e finalizou ali com aqueles recursos, você pode fechar a conta independente do que a Secretaria de Estado, por exemplo, né, aqui no Rio, falou se tem diligência ou não. Como que acontece isso? Porque alguns colegas, por exemplo, por ser a primeira vez nesse sentido da Lei Aldir Blanc, né, passaram por essa circunstância, houve cobrança de tarifas, o banco retirou a tarifa, e aí sim se finalizou a conta, mas mesmo assim se finalizou a conta por receio de que venha essa cobrança novamente. Mas isso pode ser feito antes da Secretaria dizer se está o projeto ok, se cumpriu as questões de orçamento, todo o regulamento? Excelente pergunta. Você entrega na sua prestação de contas, quando há uma comprovação financeira, o seu extrato com saldo zero, tá? E aí, o que se costuma fazer é fechar a conta. Quando você fecha a conta, isso não significou que você fechou a sua memória bancária. Você pode e tem direito a acessar a sua memória bancária quando quiser, tá? E geralmente, quando aparece uma diligência em cima desse extrato, é em cima do período que você trabalhou. Então, você não tem necessariamente por que reabrir a conta para poder removimentar e corrigir uma determinada situação. Você vai tentar resolver você vai responder uma questão que aconteceu naquela época e você não tem como voltar. Mas sim, você pode fechar a conta. Você tem que mandar na sua prestação final com extratos com saldo zero. Se o banco for esperto, inteligente, quiser estabelecer um relacionamento, encantar o cliente, você pode até mandei aqui o meu extrato zero no dia 19 de maio. Pronto, a partir do dia 20 eu já posso usar essa conta, se eu gostei do banco, se eu gostei de serviços, ou então deixar essa conta como se fosse de sobreaviso para um edital, mas vai fechar um outro lá na frente. Não, eu vou deixar aqui para não ter trabalho. Vou deixar aqui já a conta preparadinha para isso. Tá? Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. Foi até um pouco além, porque essa questão agora, por exemplo, da secretaria, eles enviaram um e-mail dizendo que você não é obrigado a abrir uma nova conta, mas que também não se responsabiliza por possíveis tarifas. Então, você acabou respondendo que seria possível utilizar essa mesma conta, né? Isso. Do projeto anterior, que já foi zerada. Exatamente. Tá bom, obrigado. Tá? Nesse projeto de música que eu estou operando, um deles, a conta de captação era no Santander, né? E aí a prefeitura pediu em um ofício que não fosse cobrada tarifa. E aí o gerente falou, não, vou cobrar tarifa. Aí eu falei, então tá bom. Então eu vou abrir a conta de movimentação em outro banco, um banco digital. Fechamos ali o relacionamento e acabou a conversa. Então, por causa de meia dúzia de tarifinha, né, o gerente ali perdeu a possibilidade de relacionamento com o cliente. Isso diz muito sobre como os bancos compreendem o potencial da produção cultural no Brasil. Né? Isso diz muito sobre falta de visão, sobre falta de percepção também, sobre o que pode acontecer e o potencial que as pessoas têm em produzir, em progredir, né, em caminhar. Minha gente, finalizando aqui a possibilidade da gente manter contato, a gente tem aqui sempre conteúdos novos na página do YouTube, eu vou colocar aqui o link no chat nesse momento.
ok? Ou posteriormente, enfim. Tem também o famoso Instagram, onde eu tenho ali 2 identidades, mas basicamente eu sou a mesma pessoa.